Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este novo episódio do seu podcast favorito, podcast Papo de Psiquiatra. A gente resolveu gravar hoje um episódio que é um tema importante que a gente não tinha gravado ainda, mas que se tornou mais importante ainda devido a eventos recentes. Você já clicou, claro, aqui no Spotify ou no YouTube nesse episódio, você já sabe que a gente está falando de uma forma de dependência comportamental. A gente está aqui falando de uma forma de transtorno do jogo, que é essa apresentação clínica contemporânea de um transtorno mental que existe há muito tempo. E a gente está falando aqui, nesse episódio, predominantemente sobre as famosas bets, que em inglês quer dizer aposta, mas que aqui no Brasil adquiriu esse contexto das pessoas fazerem apostas online, né? De você ter jeitos de você jogar através do seu celular, do seu computador. E isso se tornou, infelizmente, lamentavelmente, muito popular no Brasil e passou por uma série de discussões. Se deve liberar, se não deve liberar. Muitos influenciadores digitais sendo criticados por estimular esse jogo. Os psiquiatras, psicólogos e outros profissionais de saúde vendo nos seus consultórios um número crescente de pessoas envolvidas nesse comportamento repetitivo, compulsivo, nesse comportamento prejudicial. E é sobre isso que eu tô aqui hoje com o Marcos e Marcelo, pra gente conversar sobre esse problema de saúde, sobre esse transtorno mental. Legal, pessoal. Um prazer estar aqui falando sobre esse tema. Bom, inicialmente, antes até de falar sobre as bets, né, que são jogos de apostas eletrônicas, esportivas eletrônicas, quer dizer, isso se insere num contexto do jogo patológico, né, ou transtorno do jogo, que é um transtorno que está sendo estudado pela psiquiatria, pela psicologia há um tempo. A gente está acostumado, muitas vezes, quando a gente vai falar de dependências, a gente está falando de dependências de substâncias, né? Então, por exemplo, dependência de álcool, de maconha, de cocaína, etc. Mas a gente sabe que existem dependências comportamentais. O jogo é uma delas. Dentro desse universo de jogo, existem vários jogos, né? Jogos de azar, que a gente está falando, ou seja, a gente não está falando de jogos de videogame, né? A gente está falando de jogos que envolvem aposta. E daí vai envolver roleta, vai envolver, eventualmente, bingo, vai envolver, eventualmente, essas apostas esportivas, pode ser aposta por cavalo e assim por diante. Então, se insere nesse contexto. Então, é uma dependência comportamental e que, né, assim como outras dependências, vamos dizer, no caso, as dependências químicas, tem algumas características importantes, como, por exemplo, perda de controle. A pessoa lá, por mais que ela tenha prejuízo, a gente sabe que, por exemplo, a pessoa começa a jogar, ela começa a ter dívida, isso começa a envolver a família. Muitas vezes a pessoa lá para a vida para ficar jogando. Então, vamos dizer, tem as características das dependências que estão envolvidas nesse transtorno de jogo patológico e a pessoa persiste apesar disso. Então, quer dizer, tem esse contexto, e que é um contexto médico, psiquiátrico, psicológico, de uma entidade, digamos assim, que causa muito prejuízo, que tem uma origem, tem mecanismos assim, neurobiológicos, mecanismos sociais, formas de tratar. Então, é importante contextualizar um pouco assim, como que a psiquiatria vê, né, essas apostas das bets e que adiciona talvez umas particularidades, né, que a gente vai falar um pouco também, porque ela é diferente de outros tipos de jogos, né? Pois é, pessoal. Bom, muito bom estar aqui sempre com vocês. E realmente, eu acho que é bem isso que vocês falaram, né? A gente está dentro desse contexto de dependências. No caso de dependências não por substâncias, né? Ou seja, no caso, o jogo patológico, o transtorno por jogo são praticamente sinônimos. E daí, assim, uma coisa que a gente pode falar, então, um pouco para quem não está tão familiarizado com o tema, é um pouco dos critérios, né? Quais são os critérios formais do diagnóstico desse transtorno. Que nem vocês falaram, bom, eles são um reflexo de indicar que o indivíduo tem algo que é frequente e prejudicial. Basicamente, os critérios envolvem isso. Ou seja, tem aquela pessoa que vai, por exemplo, participar de uma rifa ou outra, por assim dizer, de um bingo mais assim, informal, numa festa junina, enfim, tem aquelas coisas que são leves e muito provavelmente não vão ser classificadas como um transtorno. Agora, o que a gente está falando aqui são de casos mais graves, de que o indivíduo, nos últimos 12 meses,
ele tá cada vez apostando quantidades maiores de dinheiro. Fica irritado e inquieto quando tenta diminuir ou quando as pessoas o pressionam para diminuir. Tentou, às vezes, diminuir, não conseguiu, então isso é uma coisa frequente em dependências, e passa muito tempo, gastando muito tempo preocupado com isso do dia, às vezes em detrimento de trabalho, dos relacionamentos, da família, e às vezes mesmo se sentindo culpado e angustiado e ansioso, continua jogando, aí perde dinheiro e continua jogando. E mente, né? Muitas vezes tem o comportamento de mentira, de esconder dos familiares que já estão preocupados com isso, de que continua jogando e apostando, e às vezes gastando horas que poderia estar dormindo, horas que poderia estar em lazer, horas que poderia estar estudando, horas que poderia estar com a família, gastando e se enfiando em dívidas. Então, não que precisa ter tudo isso que eu acabei de falar, mas precisa ter pelo menos uma boa parte disso para a gente classificar como um problema de saúde mental mais sério. Agora, óbvio, né? As coisas não começam já nesse nível. As pessoas, em geral, entram em contato com um jogo e depois elas vão cada vez jogando mais. Aí tem todo um esquema meio que de reforçamento, né? Das empresas que trabalham com isso para viciar as pessoas, obviamente. Então, é um problema que ele vai indo num crescente. Ou seja, não são só moléculas, substâncias como álcool, cocaína, nicotina, THC, que são potencialmente excessivamente atrativas para o sistema nervoso central, mais precisamente para gerar um funcionamento comprometido do circuito de recompensa. O modelo contemporâneo das neurociências para dependências envolve uma espécie de sequestro do sistema de recompensa. A gente tem um sistema de recompensa porque existem comportamentos que precisam ser repetidos, que precisam ser consolidados de uma maneira muito intensa para os seres humanos. E esses comportamentos, eles são comportamentos necessários para a nossa sobrevivência. Isso envolve comida, isso envolve sexo, isso envolve socialização, isso envolve certos prazeres. E isso está lá, o nosso sistema nervoso central tem esse mecanismo, ele é fundamental para a gente. Porém, existem algumas circunstâncias que são capazes de gerar mudanças nesse circuito de recompensa de forma que essas circunstâncias, elas sequestram, elas vão adquirindo partes cada vez maiores dessa recompensa, comprometendo outras potenciais recompensas. Tem, portanto, um desequilíbrio nisso. Portanto, o paciente começa a ter a sua vida progressivamente voltada para obter, usar, se recuperar do uso de determinadas coisas, que podem ser moléculas, como eu falei, o álcool, podem ser comportamentos, como, por exemplo, o jogo. Isso acaba comprometendo o resto da vida. Isso vai envolver relações interpessoais, relações com família, relações com amigos, relações com maritais, amorosas, vai dificultar que a pessoa mantenha os papéis que ela assumiu profissionalmente, do ponto de vista de estudo e assim por diante. A gente automaticamente pensa em moléculas, dependência química, adicção, transtorno de uso de substância, que a gente tem vários episódios aqui no podcast sobre isso. A gente tem episódio sobre álcool, a gente tem episódio sobre cocaína, a gente tem episódio sobre maconha, a gente tem episódio sobre benzodiazepínicos, a gente tem episódio sobre zolpidem. A gente tem vários episódios. E faltava aqui a gente falar um pouco sobre dependências comportamentais. Haverá uma série de outros episódios. A gente vai falar de outras dependências comportamentais. Jogo, gaming disorder, que seria transtorno de uso de jogos eletrônicos, computador, videogame, etc. A gente já vai falar, por exemplo, de pornografia, um problema moderno cada vez maior, e também, às vezes, o consumo excessivo de redes sociais, por exemplo, né? Que é um outro problema que acontece, pessoas que não conseguem largar redes sociais, TikTok, Instagram, etc, etc. Mas hoje a gente está falando mais sobre esse tipo de jogo de azar e uma apresentação contemporânea pela facilidade da internet. Então, o indivíduo antes ele tinha que se deslocar a um cassino, o indivíduo anteriormente ele tinha que ir, às vezes, para outro país para jogar, ou ir para um barco, tinha esses barcos de jogo. Hoje ele pega o celular dele, ele tá jogando no ônibus, enquanto ele dirige, na presença de outras pessoas, na mesa. Ele tá jogando potencialmente o tempo inteiro. E naturalmente, quando você tem um software, você tem alguém que programou, que fez um código, o indivíduo ele tem meios de programar isso, de modificar o jogo de uma maneira
extremamente atrativa para as pessoas. Então, o jogo de pôquer é o jogo de pôquer, o jogo de cavalo é a mesma coisa há séculos. O indivíduo que organiza aquilo, ele tem uma pouca possibilidade de editar a estrutura, a organização daquilo. Por sua vez, o indivíduo que programa um software, ele tem toda a liberdade para fazer aquilo de uma maneira mais fácil. Então, você às vezes olha o aplicativo, nossa, como esse aplicativo é fácil de usar, como é bom de usar. Beleza, você pode ter isso lá, abrir o iFood, nossa, já automaticamente pedir a minha comida. Versus isso ser uma aposta esportiva ou num cassino online. E isso é muito atrativo para as pessoas. Isso está sendo proliferado e a gente vê cada vez mais pessoas que adquirem essa forma de dependência comportamental, né? Em que a vida é progressivamente tomada pelo jogo, né? Gerando inúmeros prejuízos para a própria pessoa e para as pessoas que estão à volta dela, né? Isso mesmo, Pedro. Então, bom, a pessoa ela vai jogar, imagina que realmente antigamente você tinha que se deslocar, tinha um custo para isso. Hoje em dia, lá em 2 cliques você está apostando e tem aquela excitação, né, de você procurar apostar um valor X e dobrar o seu valor, né? As pessoas têm essa expectativa e isso está associado a muita excitação e tem formas do jogo funcionar que às vezes isso acontece, às vezes não acontece. Isso muitas vezes é imprevisível. E esse é um tipo realmente de reforçamento intermitente que acaba fortalecendo ainda mais, muitas vezes, esse comportamento. E o que acontece, muitas vezes, é que, bom, o jogador, ele tem algumas crenças também associadas ao jogo, que são descritas, né? Então, por exemplo, muitas vezes ele acha que ele pode controlar aquilo. Ele acha, poxa, perdi 10 vezes, agora vai vir com certeza que eu vou ganhar. Sei lá, apostas acontece isso. Vou estudar os valores da Mega Sena anteriores e, poxa, então eu vou conseguir prever o próximo valor. Mas a gente sabe que se você jogar uma moeda 10 vezes e cair 9 vezes caras, assim, a próxima vez que eu for jogar a moeda é 50% de ser caras ou coroa. Não quer dizer que vai cair coroa. Então, muitas vezes o jogador ele tem essas crenças e que isso vai fortalecendo o comportamento de jogo, né? Então, muitas vezes tem aquela questão de, poxa, eu sou uma pessoa com sorte ou com azar, então eu tenho sorte, eu tenho azar. Tudo isso vai fortalecendo e faz a pessoa entrar nesse mundo e esquecer o mundo dela, das relações interpessoais, do casamento, do trabalho, minimizar os prejuízos. Então é muito comum minimizar os prejuízos e você só lembrar das vezes que você ganhou. Também é algo que é bastante comum e é por isso que é um transtorno relacionado à saúde mental, né? Que vai demandar tratamento, que tem vários sintomas, tem abstinência, por exemplo. A pessoa ela para de jogar, ela pode ter inclusive abstinência de jogar o jogo, muita vontade, uma fissura de voltar a jogar. Ou seja, isso demonstra que realmente tem sequestro do circuito de recompensa, como o Pedro falou. E daí a questão das bets é que, bom, é generalizado. Muitos especialistas na área falam, tem uma epidemia, né? Os ambulatórios ficam cheios, então, por exemplo, tem um ambulatório aqui no IPQ, que é o AMIT, né, que é um ambulatório integrado do controle dos impulsos, e que, bom, o Hermano Tavares, que é um professor, talvez o maior estudioso em jogo patológico do Brasil, diz, poxa, parece que tem uma epidemia. E muitas vezes quem é mais vulnerável, pessoas eventualmente com história de dependência química, ou até população mais vulnerável, classe C, D e E, assim, são as populações que estão mais sujeitas também a entrar nesse tipo de problema. Então, é um problema social grande. Acho que é um problema social grande que tem que ter um debate bem importante. Por isso que é importante a gente talvez descrever para vocês que isso é um problema de saúde e que, enfim, a gente vai abrindo portas para pessoas mais vulneráveis entrar nisso, né? Então, qual que é o custo disso? Acho que isso vale a pena a reflexão. E eu acho que, com certeza, vale a pena a reflexão. E, inclusive, porque uma coisa que a gente também tem observado é um crescente dessas apostas também entre os adolescentes, né? Porque uma coisa que a gente, que nem vocês estão falando, poxa, tem uma série de pensamentos mágicos, por assim dizer, entre os apostadores que são completamente não condizentes com a estatística, né? Que nem você falou, Marcos, do exemplo do Caio Coroa, ou que nem o Pedro falou, que são completamente não condizentes com a programação, que muito, assim, obviamente a programação desses aplicativos, assim como em cassinos, favorece sempre a casa, né? O dono, a empresa, porque, óbvio, não. Uma coisa extremamente lucrativa. E imagina isso no cérebro de uma pessoa que está se desenvolvendo durante a adolescência. A gente sabe que mais até do que a adolescência legal, por assim dizer, ou seja, até os 18 anos, o cérebro está se desenvolvendo até 25, 26 anos, o grosso do desenvolvimento, e o adolescente não está muitas vezes preparado. Aí tem aquela coisa de que se a gente sabe que quando um adolescente vai para uma balada, existe identidade falsa e formas de burlar a segurança de uma balada, em aplicativos isso é ridiculamente mais fácil.
né, de você colocar a sua idade, ou de você, enfim, não é muito enforçado as formas de você provar que você é maior de idade, pega o cartão dos pais, esse tipo de coisa. Então, tem algo que pode prejudicar ainda também quem está em desenvolvimento, porque a gente sabe que isso acaba virando um ciclo vicioso, porque você, que nem vocês falaram, investe muito mais tempo nas apostas do que na parte social. Concomitantemente há um uso de substâncias maior, principalmente de álcool, em meio a apostas, que vai deixando você, inclusive, mais impulsivo para apostar mais. Obviamente que você acaba ficando mais sedentário, ficando menos ao ar livre, menos em relação à natureza. A gente já gravou um episódio sobre saúde mental e natureza. Você vai ficando mais sedentário, praticando menos atividade física, comendo mal, comendo aquele monte de porcarias enquanto você está apostando. E daí é ladeira abaixo. Agora, uma coisa importante disso, que nem a gente fala, assim, quando a gente diz que é um problema de saúde, de fato é um problema de saúde que afeta a saúde, bom, tem de certa forma uma cascata, uma cachoeira de circunstâncias sociais que dificultam muito de maneira prática a atuação, né, dos profissionais de saúde. Isso é uma discussão social que a sociedade tem que pensar como um todo, né? Por quê? Bom, quando tem uma explosão de apostas, legalização de apostas, um monte de coisas assim, é uma escolha social, né? Uma escolha que a sociedade faz. Porque, obviamente, quando há um maior acesso e uma maior disponibilização de aplicativos, de apostas, de sites, há um maior acesso às pessoas e um crescente desse problema. A gente vê isso na prática, né? Nos consultórios, aí começa a vir uma enxurrada de pacientes com esse problema. Agora, não tem isso que vai além da psiquiatria, além da medicina, acaba sendo uma espécie de discussão social pública, né? Bom, a sociedade quer isso, é extremamente rentável financeiramente, sem sombra de dúvida. Algumas pessoas consideram extremamente divertido. Muitas pessoas consideram, eu quero ter minha liberdade social de fazer o que eu bem entender. Se eu quero apostar, eu quero apostar. Então é uma discussão muito complexa, né? Mas no que tange a parte da medicina, sem sombra de dúvida, há um prejuízo gigantesco, né, desse comportamento quando ele chega num nível que nem esse que a gente está descrevendo. E o acesso maior vai fazer com que mais pessoas sejam afetadas. Isso a gente já viu com o cigarro. A gente sabe que de pesquisa sobre tabagismo, taxação de produtos, realmente ser bem rigoroso de não vender para menores, colocar propagandas falando sobre os riscos do tabagismo, todas essas coisas diminuíram por um tempo o tabagismo até chegar ao cigarro eletrônico, né? Mas, enfim, essas coisas foram efetivas. É uma discussão também que tem que ser feita, se vai ser feito ou não isso com jogos e apostas. Eu acho que o Marcelo tocou em tema muito importante, né? Claro, nós estamos aqui 3 psiquiatras falando, e a gente está hoje falando sobre o ponto de vista de saúde, né? E a gente não está aqui falando sobre o ponto de vista global da sociedade. Esse problema é multifacetado, ele pode ser olhado sob diversos pontos de vista. Agora, ao que parece, e isso está sendo extensivamente trabalhado na mídia, o governo federal resolveu olhar para isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista mais especificamente arrecadatório, porque o ponto de vista financeiro tem mais de um ponto de vista. Tem, por exemplo, o ponto de vista da população e não dos cofres do governo, do Tesouro Nacional. E o que aconteceu é que havia uma grande polêmica, porque essas bets são internacionais, e alguém fica bravo que elas não pagam imposto, quer dizer, as pessoas vão ficar mais bravas porque ela não paga imposto do que por ela estar drenando os parcos recursos que estão nas mãos dos brasileiros. A gente sabe que o Brasil não é um país rico, a gente sabe que as pessoas têm uma grande dificuldade de fazer poupança, e tem alguns números saindo, publicados por organismos financeiros, mostrando que as pessoas estão deixando de consumir, inclusive mercado, supermercado, comida, para apostar. Assim, isso tem a ver com a saúde. Isso tem a ver com a saúde financeira das pessoas. Tem uma literatura extensa a respeito de como privação material, incerteza financeira e dívida compromete a saúde mental das pessoas. Não tem dúvida disso. A literatura é muito clara nesse sentido. Então, a gente ainda está dentro da alçada aqui da saúde mental, da psiquiatria e da psicologia. Ou seja, a gente está num cenário em que a decisão social... Aí, claro que a gente não vai achar que a população necessariamente concorda com isso. Não conheço pesquisas sobre o assunto, mas o governo federal, eleito em nome da população, resolveu liberar as bets e contar com uma arrecadação. A gente falar em números, a liberação de 100 empresas vai custar 30 milhões per capita, isso aí vai dar 3 bi. Já é uma arrecadação grande, mas a gente tem que lembrar se a arrecadação ela vai conseguir
compensar os efeitos sociais. Ao que parece ser uma visão muito ingênua que o governo arrecadar mais alguns bilhões de reais vai trazer um benefício para a população. O Marcelo citou um tema crucial. Para quem tem idade de lembrar de ir em festa aí com o cabelo cheirando cigarro, de ir em restaurante ter área de fumante, todo mundo fumando na rua, médico fumando em consultório, pessoas fumando dentro de avião, lembra de como que o tabagismo era uma coisa dada. Um grande movimento social que aconteceu em grande parte do mundo anti-tabaco, tudo bem hoje em algum grau revertido pelo vape, que é um tema para um outro episódio, foi muito bem sucedido. Globalmente, não digo em todos os países, mas em muitos países. Então, isso é possível. Isso não significa que o cigarro vai ser proibido, ou ainda que a Inglaterra, por exemplo, esteja nesse processo de proibir cigarro a partir de certa idade, de maneira que em tantas décadas não haverá inglês fumando, né? Ou seja, um movimento social contrário que envolva redução da disponibilidade e aumento de percepção de risco contribui para que as pessoas usem menos. É evidente que, por exemplo, o uso de álcool tão disseminado na sociedade tem a relação não somente com a presença do álcool na nossa sociedade há milênios, como também, se você parar para pensar onde você está aqui, salvo que você esteja numa fazenda, você está em um ambiente urbano, se você olhar um raio de 1 quilômetro de onde você está, você perceber que provavelmente existem dezenas de locais que vendem álcool. A disponibilidade tem uma grande relação com o uso. É o que acontece nas bets. Você não consegue hoje usar qualquer rede social sem ter propaganda de bet, sem você receber um vídeo de uma pessoa que você conhece, que é um influenciador XYZ, fazendo propaganda de bet. É evidente que isso tem uma razão de ser e é evidente que isso tem um impacto na população. Esse é um lembrete que disponibilidade e percepção de risco tem a ver com o uso. E aí a propaganda é, eu coloquei X reais e eu tirei muito mais, eu ganhei muito dinheiro. Isso é muito atrativo para as pessoas, naturalmente. Isso é obviamente atrativo. E aí você clica no botão, baixa um aplicativo, como você já fez milhares de vezes, faz uma inscriçãozinha lá, como você já fez muitas vezes e usa. Quer dizer, a disponibilidade disso é gigantesca. Só que a gente não tem como saber hoje, olhar na população, quem tem mais ou menos um risco a ponto de você falar, não, essa pessoa aqui ela não vai ter dependência. Tanto o Marcos e o Marcelo falaram aqui de exemplos de alguns sinais de vulnerabilidade, mas a gente não tem uma certeza com, digamos, essa pessoa aqui tem um risco muito pequeno de adquirir dependência de bet, de um jogo patológico. Da mesma maneira como a gente não tem uma certeza, não, aquele menino ali, ele pode começar a beber com 16 anos que não tem problema. Aquela pessoa ali, ele não vai ter um problema com maconha. A gente não tem esses dados ainda, a gente não tem essa capacidade preditiva. Seria ótimo que a gente tivesse, o fato é que a gente não tem. Então, na verdade, aqui é mais um desabafo de, temos um novo problema. Como se a gente não tivesse uma crise de saúde mental, como se a gente não tivesse desafios grandes no mundo, temos mais um problema, em parte porque há uma escolha de leniência por parte do nosso governo, coisa que não é só do nosso governo, parece que tem acontecido de maneira disseminada pelo mundo. Haverá um custo, né? A sociedade vai arcar com isso de uma maneira relevante, como já fez com outras substâncias. É mais uma questão, mais um problema para a gente lidar. Pessoal, esse episódio foi um pouco diferente dos demais, porque a gente acabou trazendo um componente social, uma coisa histórica e uma descrição do que está acontecendo atualmente. E não deu tempo da gente falar de coisas que a gente sempre fala sobre tratamento, mas é evidente que tem tratamento, né? O jogo patológico tem tratamento funciona, então as pessoas devem buscar ajuda, os familiares devem levar os seus familiares para buscar ajuda. Existem, assim como tem alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, existem jogadores anônimos, esse é um grupo de suporte mútuo extremamente importante e que salva vidas. A gente vai fazer uma série sobre dependência comportamental, esse é um primeiro episódio e também para inaugurar talvez uma discussão da nossa parte a respeito de um componente mais social, um componente mais de como é que a gente escolhe a nossa sociedade de uma maneira mais pró-saúde mental ou mais deletéria para a saúde mental. E a gente agradece a audiência de vocês, encaminhe esse episódio para outras pessoas e obrigado pela audiência, viu? Obrigado, pessoal. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Obrigado.